Sejam bem-vindos, queridos alunos, à nossa terceira aula da disciplina Métodos de Estudo Bíblico, onde nós vamos dar continuidade aos passos do método OICA. Hoje nós vamos estar falando sobre correlação e aplicação. E assim nós estaremos finalizando esta parte dessa disciplina que fala sobre o método de estudo OICA, observação, interpretação, correlação e aplicação. Então, falando sobre correlação, nesta fase, o estudante vai comparar o texto bíblico em estudo com outras passagens, outras porções das Escrituras. E isto vai prover uma grande rede de segurança, porque a Bíblia é uma revelação sem contradição, ela não se contradiz. Ela atesta as suas verdades e onde você procurar, na medida do possível, que isto possa ser encontrado em determinadas porções do texto, então ela vai estar afirmando aquela verdade, ela não vai entrar em contradição acerca do que seus autores escreveram, embora eles tiveram em épocas diferentes, em momentos diferentes, em culturas diferentes, mas todavia a verdade de Deus ela se sobrepõe a tudo isso. Então, nós vamos em busca da Escritura porque a própria Bíblia é a chave para a interpretação dela própria. Por isso que o maior intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Então, vamos pensar, tá bom, em como nós podemos encontrar uma correlação do estudo bíblico que está sendo observado, que está sendo analisado em nosso estudo bíblico. E no que concerne à correlação, você pode usar uma concordância ou chave bíblica e procurar referências nela. Então, uma concordância é um livro, tá bom? Que ele é dotado de termos bíblicos e que vai apontar onde você pode encontrar na Bíblia Sagrada determinada palavra. Por exemplo, se você procurar casamento, então a concordância, a chave bíblica, ela vai relacionar todas as passagens bíblicas onde a palavra casamento ocorre. Se você procurar a palavra louvarei ou render, então você vai numa chave bíblica ou numa concordância bíblica e quando você encontra esse termo, ele abaixo dele vai ter relacionado todos os textos bíblicos onde esta palavra acontece. Isso pode ser também com fé, tá bom? Com justificação, a palavra Deus, Jesus Cristo, propiciação. Então, isto é o que a concordância, ou chave bíblica, faz. Ela relaciona todos os textos bíblicos de determinado item, determinada palavra, que você possa estar pesquisando e estudando em seu estudo bíblico. Mas não é somente de palavras que nós podemos encontrar correlação. Também podemos encontrar de passagens paralelas. E a gente pode ver isso nos evangelhos, quando em determinado evangelho de Mateus, de Marcos ou de Lucas, é encontrado, tá bom, uma passagem semelhante. Então nós vamos encontrar o texto da mulher sírio-fenícia em Lucas, em Marcos. Nós vamos encontrar o cego de Jericó, também nos evangelhos sinóticos. Então, a oração do Pai Nosso, nós vamos encontrar tanto ela em Mateus capítulo 6, como também em Lucas capítulo 11. Então, são passagens paralelas. E quando você pega passagens paralelas, uma ou outra passagem vai ter um detalhe a mais ou um detalhe a menos, que você vai observar que pode trazer luz à interpretação do texto bíblico que você está estudando. Então, é necessário prestar bastante atenção em relação a isso. Também podemos procurar passagens correspondentes. Passagens correspondentes diz respeito a passagens que estejam tratando determinado assunto e que em outro livro também trate desse assunto de maneira condensada ou complementar. Então nós temos, por exemplo, a Epístola aos Gálatas, ele vai falar sobre a justificação pela fé. Já a Epístola de Romanos,
ele vai ser um tratado da justificação pela fé. Então, são passagens que são correspondentes e que vão tratar de um assunto e em determinada porção há algo mais profundo, algo mais detalhado, precisa ser observado também. E isso é importante para que a gente possa compreender aquilo que se trata a palavra do Senhor, né? Termos como justificação, termos como propiciação, termos como fé, como obra de Cristo, estas coisas todas, existem várias passagens que falam da sublimidade ou supremacia de Cristo, da obra salvífica de Cristo. Então são passagens correspondentes que você pode analisar e encontrar certas porções. Por exemplo, a gente pode pegar dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 11, também em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11 também tem dons. Romanos capítulo 12 também fala de dons, e Pedro também fala de dons. São passagens que elas não são idênticas, mas elas acrescentam algumas coisas, tá bom? E a gente precisa estar de olho nessas correlações. Também de ideias, tá? Então, existem correlação de ideias, o fato de estar falando sobre o juízo de Deus. Então, a gente pode encontrar isso em outras porções das Escrituras. Sobre ressurreição. Mateus 24 fala sobre ressurreição. 1 Tessalonicenses 5 fala sobre ressurreição. 1 Coríntios 15 fala sobre ressurreição. São ideias presentes no texto sobre a doutrina da ressurreição e que a gente precisa estar também correlacionando para que a gente possa crescer no conhecimento dessas verdades. E também podemos encontrar contrastes. Então, nós podemos realizar um contraste entre amor e ódio, obediência, desobediência. Nós podemos fazer certa correlação que vai ajudar no entendimento. Algumas passagens vão precisar disso, da antítese, daquilo que é contrário para você evidenciar o que é certo. Então é possível também fazermos correlação. Não é muito comum isso, o uso desse tipo de correlação, mas isso pode acontecer. Então a gente precisa estar atento a esses tipos de correlações. Quanto à aplicação, nós precisamos entender, tá bom, que as escrituras, elas não foram dadas para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Isso é uma frase de D.L. Moody. D.L. Moody foi um grande avivalista nos Estados Unidos, onde ele percebeu, tá bom, que a partir do momento que você se aplica ao conhecimento da escritura, você vai perceber que não basta apenas conhecer. O que a escritura deseja é que ela possa transformar a nossa vida. Então, a aplicação tem a ver com isso. A aplicação tem a ver com você encontrar o significado do texto, encontrar a verdadeira interpretação do texto, quando o autor tensionava falar aos seus leitores naquela época, e trazer isso para os dias atuais, aplicando primeiramente a sua própria vida, e depois naqueles que você deseja transmitir o estudo, ou este conhecimento. Então, o alvo da Escritura não é nos encher de conhecimento. O alvo da Escritura é transformar a nossa vida, é fazer uma mudança real acontecer em nosso ser. Esse é o alvo da Escritura. E a gente precisa aprender, então, a aplicar aquilo que nós estamos estudando da Bíblia. Nosso estudo bíblico, ele tem que ser posto em prática por nós. Nós precisamos vivenciar isso no nosso dia a dia. E isso vai se tornar mais claro quando a gente realiza, então, o passo da aplicação. O valor da aplicação é considerado como aquilo que a palavra de Deus produz como fruto quando nós praticamos a palavra. Então, a palavra de Deus não produz fruto quando ela é entendida, apenas quando é aplicada. Ela é o instrumento pelo qual o Espírito de Deus transforma o cristão. Isso está em Tiago, capítulo 1, verso 21 e 22, que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sejamos operosos praticantes, porque quem não é ouvinte da palavra é como alguém que vê a sua imagem no espelho e logo se esquece. Então, nós precisamos ser verdadeiros e nós precisamos também não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Nós precisamos pôr em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos exorta. Então, o valor da aplicação consiste aí. Consiste em
frutificar aquilo que a palavra de Deus tem ensinado e transmitido de verdade ao nosso coração. Este é o valor da aplicação. E nós precisamos meditar e refletir bem, tá bom? Acerca do que estamos estudando nas Sagradas Escrituras, a fim de que podemos extrairmos a verdade e pôr esta verdade em nosso viver, em nossa vivência, para que venhamos frutificar ou dar frutos, verdadeiros frutos para a glória de Deus. Isso é o que é importante e isso é o que precisa ser conhecido por nós. O que acontece então se aquele estudo bíblico que nós criamos ou realizamos não for aplicado? Quando você tem todo um estudo, toda uma verdade revelada, mas não põe em prática na sua vida ou na vida dos demais que estão ouvindo esse estudo, aprendendo de você, do estudo que você realizou. Então, em primeiro lugar, tá bom? A gente começa a substituir mudança substancial de vida por obediência superficial. O que acontece quando não se aplica corretamente a verdade de Deus é que por fora você aparenta ser um crente, um cristão, mas dentro do seu interior você não é. Então há uma mudança apenas para adequar-se, para ser aceito, para participar ou para exibir-se diante dos demais, mas não há realmente uma obediência real. Então, a mudança interior não acontece e o que você vai fazer é apenas superficial. É uma prática de vida superficial, é uma obediência superficial, não é algo real. E, então, é preciso que haja uma aplicação da verdade de Deus para que aconteça mudança substancial de vida, do interior para o exterior. Em segundo lugar, tá bom, substitui-se também arrependimento por racionalização. Então as pessoas pensam demais, mas não se arrependem. Não há o abandono do pecado. Tenta-se encontrar sempre o meio termo, ou se não, relativizar a Bíblia, fazer com que certos mandamentos sejam relativizados ao ponto de, para os outros, isso tem que ser cumprido, mas para mim não. Eu vou encontrar uma justificativa para continuar no meu erro ou no meu pecado. Então eu não vou me arrepender. E a essência do arrependimento é uma virada de vida, uma mudança de vida em que você vai em um sentido e quando você se arrepende, você agora muda de sentido. Você para de praticar aquilo que é errado e passa a viver o que é certo. Então é interessante nós pensarmos o quanto a aplicação é importante, porque essa aplicação é que pode realmente produzir verdadeiro arrependimento. Senão vai apenas ficar no pensamento, no campo das ideias, e não há uma mudança substancial, não há realmente a produção da tristeza pelo pecado em nós, e não há genuíno arrependimento. Em terceiro, substitui também decisão volitiva por uma experiência emocional. O que mais vemos na igreja, às vezes, após uma ministração, uma exposição de uma palavra ou de um estudo bíblico, é que as pessoas se emocionam com aquilo, acham interessantes e bonitos, mas não há uma decisão volitiva, não há uma vontade impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, há uma transformação. Então, aquilo naquele momento foi bom, mas depois que passa daquilo, não produz fruto, já se esqueceu, não tem mais valor algum. Então, a correta aplicação do estudo bíblico, ela tem que produzir uma decisão real do nosso ser em querer viver de acordo com a verdade de Deus. Isso é importante, irmãos, no que concerne a aplicação. E nós não podemos deixar isso de lado. Quanto às perguntas que nós podemos fazer para que venhamos a descobrir a aplicação ou identificar algo naquele estudo ou naquele texto bíblico que estamos estudando, que estamos analisando, observando, encontrando sua interpretação, nós temos os auxílios de algumas perguntas que podem nos ajudar a encontrarmos a aplicação certa. Então eu preciso identificar no estudo bíblico, no texto bíblico que eu estou em análise, em estudo, em observação, se há um exemplo para eu seguir. Se
Será que aquele texto tem um exemplo a seguir? Como Paulo diz e exorta em Filipenses capítulo 2, tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E esse sentimento é o sentimento da humildade, que mesmo ele sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, e ali tornou-se servo, e obediente até a morte e morte de cruz. Então, este é um exemplo. Também Jesus ensina isso quando pega a bacia com água, lava os pés dos apóstolos. Diz, assim como eu vos dei exemplos, vocês também devem fazer a mesma coisa. Então, será que nesse texto que eu estou estudando, há um exemplo para eu seguir? Em segundo, há um pecado que eu devo evitar ou confessar? Há uma advertência que devo prestar atenção? Sempre você vai encontrar, na maioria dos textos bíblicos, exortações para abandonar o pecado, para abandonar os ídolos, para abandonar as práticas imorais, para abandonar a injustiça e seguir aquilo que é íntegro, reto. Então, você vai encontrar, a maioria dos textos, chamando a atenção, Deus levantando um profeta para exortar o seu povo a viver de modo digno do Senhor. Então, eu preciso identificar se há um pecado que eu devo evitar, se tem algo que eu tenho que confessar e abandonar, se há uma advertência que eu preciso prestar atenção para que eu não venha cair no mesmo erro, visto que até a própria Escritura exorta isso a nós, quando diz assim, aquele que pensa que está em pé, cuide para não cair. Então, nós precisamos olhar para isso para aplicarmos corretamente o texto sobre nós e sobre aqueles que estão desfrutando do estudo. Terceiro, há uma promessa a se apropriar ou a aguardar? Será que o texto que eu estou analisando, Deus promete algo, tem ali uma verdade que me dê esperança para que eu possa continuar e perseverar firme? Então eu preciso observar isso também, encontrar isso no texto e aplicar à minha vida. A presença de Deus continuamente conosco, como o próprio Cristo disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa promessa, nós como cristãos precisamos nos apropriar dela e saber que Cristo está conosco. Então, esse texto aponta para isso. O que eu estou estudando tem algo dessa natureza? Eu preciso identificar. Em quarto, há uma oração ou palavra de louvor que devo repetir? Se nós estivermos estudando ou realizando um estudo bíblico em um salmo que tem exaltação e louvor, então, será que tem algo que eu preciso também cantar e louvar? Porque existem salmos que falam sobre isso aí. Existem salmos que clamam a Deus para que Deus o ouça. E ao mesmo tempo, quando Deus responde à oração do salmista, ele já canta e exalta louvores a Deus. E será que em outra passagem eu encontro isso também? Há uma oração feita que é uma oração modelo, a oração do Pai Nosso. Há uma palavra de louvor, um cântico que precisa exaltar a Deus, algo que eu preciso dignificar ao Senhor nesse estudo que eu estou analisando. Então eu preciso procurar por isso também. Há um mandamento para obedecer, há uma condição a se entender. Existem certas passagens que nos ordenam, são imperativas. Se é imperativas, então é mandamento e eu preciso obedecer. Outras passagens que têm condições, são condicionais, são impostas. Se Deuteronômio capítulo 28. Se vocês guardarem os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos, todas essas bênçãos virão sobre vós. Então, isso é uma passagem condicional. Então, existe isso no estudo que eu estou fazendo? Será que há um mandamento para que eu possa obedecer? Será que existe uma condição que eu preciso atender para que a bênção do Senhor seja sobre a minha vida? Cristo falou, após concluir a oração do Pai Nosso, no Evangelho de Mateus, dizendo que quando estiverem orando, perdoai. Porque se vocês não perdoarem a quem vos fazem mal, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Isto é condicional. Então a gente precisa estar com o coração purificado e perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal, para que Deus também possa perdoar e ouvir as nossas orações. Isto precisa ser aplicado em nós. Além disso, será que também há um erro a se notar? Existe algo que algum personagem bíblico fez ou realizou que é desonroso ou que atraiu sobre si a ira de Deus ou o juízo de Deus?
Então eu preciso ver se nessa passagem que eu estou estudando algo dessa natureza, se há algum erro a se observar e eu preciso evitar esse erro. Ou ainda, há um desafio a se enfrentar, algo para planejar e pelo que orar, que ação prática deve empreender, qual o primeiro passo? Nós encontramos na Bíblia Sagrada vários textos onde falam de ser prudentes, de planejar, tá bom? De dividir as tarefas, então de ser exortado a liderar, como Josué foi, um grande desafio para ele. Então há um desafio para se enfrentar, existe realmente um desafio ali em Josué para fazer o povo herdar a terra prometida. E algo para planejar, como é que eu devo proceder? Aí nós vamos encontrar em Neemias algo dessa natureza. Neemias foi chamado por Deus para restaurar os muros de Jerusalém. E ele então realizou uma tarefa de inspeção, ele reuniu as pessoas, ele comandou o povo para que isso pudesse acontecer. Então, algo que eu tenho que empreender, sim, Deus chamou você para isso. Então, você precisa observar se o texto bíblico está falando isso para você. E você aplicar isso na sua vida, no seu dia a dia. Qual é o primeiro passo, então, que eu devo realizar? Aí, será que a própria Bíblia esclarece isso para nós? É interessante estas coisas. Também algo que me ajude a entender os cruéis objetivos e sutis ataques de Satanás? Será que a gente pode observar em textos bíblicos a ação do maligno? Nós encontramos Paulo dizer que desejaria ver os irmãos de Tessalônica, mas ele foi impedido por Satanás. Satanás impôs barreiras. Não se diz quais foram as barreiras, mas Paulo fala sobre isso. Também Pedro diz que o adversário nosso anda ao nosso derredor, procurando como leão a quem devorar. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar sendo vigilantes e olhar se há algo do inimigo ali nisto. Jesus também libertou uma mulher que estava aprisionada por Satanás, que estava enferma, encurvada, e ele a libertou, e foi o inimigo que aprisionou aquela mulher. E outros que estiveram endemoniados, e o Senhor expulsou os demônios. Então a gente precisa olhar para essas passagens, quando nós estivermos estudando sobre elas, e perceber a ação do inimigo, a ação do maligno, alguma coisa que ele tenta contra nós. E o próximo é algo que me leve a adorar mais a Deus. Há nesse estudo uma revelação graciosa de algo que engrandeça o nosso Senhor, a ponto de me levar a bendizê-lo e a exaltá-lo. Há alguma verdade descritas nesse estudo que faça com que eu possa contemplar a majestade do meu Senhor. Isso redunde em adoração e louvor a Ele, mais e mais. Então, todas essas perguntas nos auxiliam, então, a fazer uma aplicação coerente do texto bíblico que nós estamos estudando. E o processo de mudança de vida, ele tem três pontos, ou três aspectos, né? Quando nós estudamos a palavra de Deus e mantemos contato com ela, nós observamos e chegamos à interpretação e agora vemos que ela precisa ser aplicada em nossa vida. Então, não é de repente que as coisas acontecem, mas você precisa primeiro estar ciente, ser impactado por aquela palavra, por aquele estudo que você realizou. Então você, diante desta realidade, você decide mudar. Decide que tem que ser do jeito que a palavra de Deus diz, da maneira que Deus instituiu, da maneira que Ele estabeleceu para nós que somos o seu povo. Então, a mudança de vida só vai acontecer se você realmente decidir mudar. Outro dia eu estava vendo o texto do episódio de Marta e Maria, e Jesus é bem enfático quando ele fala que Maria escolheu a boa parte. Ela decidiu estar aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. Então nós também precisamos decidir se vamos aplicar a verdade de Deus à nossa vida. Após nós descobrirmos esta verdade, nós estamos em contato com ela através dos nossos estudos bíblicos. Então, o primeiro ponto é decida mudar. Segundo, estabeleça um plano. Continue firme nisso. Continue estudando a palavra de Deus, realizando outros estudos, para que você possa crescer mais e mais e que você possa ser transformado pela renovação
da sua mente, à medida que você estuda, que realiza estudos bíblicos na palavra do Senhor. E, por fim, persevere até o fim. Não desista. O trabalho não é fácil nem simples. Até porque nós temos uma natureza pecaminosa que não deseja que venhamos a crescer e aprender mais do Senhor. Dessa maneira, nós vamos encontrar muitos embates e muitas barreiras. Mas seja perseverante. Vá até o fim. E você verá que a palavra de Deus vai produzir frutos, verdadeiros frutos dignos diante do Senhor. E que você vai sentir-se muito melhor, porque você vai estar percebendo que estará agradando a Deus à medida que você estuda a palavra e decide aplicar a verdade que você acabou de descobrir no seu estudo bíblico em sua vida. É isso que nós precisamos contemplar. E aqui nós chegamos ao fim, então, da nossa terceira aula. E aí eu quero lembrar a vocês, tá bom? Que na descrição desse vídeo tem um link com a avaliação que vocês precisam acessar e responder à avaliação. Lembrando que você só deve fazer isso após você realmente rever esta aula e estar bem ciente de todo o conteúdo que foi repassado nessa videoaula. E então, quando estiver seguro, entre na sua avaliação, responda as questões e seja aprovado para a glória de Deus, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos tratar de outros métodos de estudos da Bíblia para o nosso crescimento. Até mais.